Eu sou o pastor José Carlos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Este canal tem por objetivo de trazer a todos o conhecimento das palavras bíblicas dos originais grego. Hoje eu trarei para vocês a pericope da mulher adúltera. Mas antes, se inscreva no meu canal, dá um like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Bom, eu vou trazer agora para vocês o texto grego no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Me acompanhe, por favor. Iesus de eporeute, reis tu oros ton elaion, ortro de palim parageneto reis tu hieron, caipans rolaus erqueto pros auton, kai catissas edidasken autois, agosi de hoi gramateis, kai hoi farisaioi pros auton gunaika hen moikeia catelemenin, kai estesantes auten hen mesu, legosin autu didascele aute hen gune catelefite epaiotophoro moikeomeni rende tu nomomusis hemi eneteilato tas taialtas litobolestai su honi ti legeis tuto de helegon peresontes auton hina egosi categorem autoi hoi de Iesus catu kipsas tu dactulo egraphen reis de gen me prospoiomenos hos de emenon erontontes auton anakipsas eipen pros autois hois amartetos rimon prontos ton liton epi aute baletu kai palin catu kipsas egraphen reis de gen hoideis acosantes kai hipotes sunuideis seus eligocomenoi erconto reis cate reis arcamenoi apoton presbiteron reis ton escaton kai catelephite monos ho Iesus kai regune en mesu estusa anakipsas de ho Iesus kai midena te asemenos plin tes gunaikos eipen aute regune pu eusin ekanoi koi categoroi su rodei si catecrinen rede eipen rodeis curie eipi de aute ho Iesus iode iegu si catecrino poreo kai menkete amartani. Esse é o texto grego de João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Agora eu vou trazer para vocês a tradução sem a versão. Amém? Me acompanhe, por favor. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas, alvorecendo, tornou de novo para o santuário, e todo o povo começou a ir em sua direção, e sentando os ensinava. E trouxeram os escribas e os fariseus para ele uma mulher pega em adultério. E tendo colocado ela no meio, disseram-lhe:
Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. E na lei de Moisés, nos ordena que as mesmas sejam apedrejadas. Tu que falas? E falaram isto, testando-o para ter com que acusá-lo. E Jesus, inclinando, baixou o dedo, escrevendo na terra. E não se aproximaram. E como continuadamente perguntavam-lhe. Levantando-se, disse para eles: qual de vós é sem pecado? E lance sobre ela a primeira pedra. E de novo inclinou, baixou, escrevendo na terra. Mas eles, ouvindo, e por causa das suas consciências, reprovaram-se. Saíram um por um, começando pelos anciões até os últimos, e deixaram a sós Jesus e a mulher que permanecia no meio. E levantando-se Jesus, e a ninguém vendo, apenas a mulher, disse a ela: ó mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus a ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Eu sei que praticamente uma boa parte dos cristãos em todo o mundo conhece muito bem essa passagem, né? Mas assim, o que eu acho interessante é que bem no finalzinho, quando Jesus diz assim: vais e não peques mais, Jesus ele está dizendo para elas: olha, vai e não adultera mais. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Tá certo? Outra, quando os fariseus levam essa mulher, os fariseus e os escribas levam essa mulher para Jesus, e justamente a ideia era encurralá-lo, né? Era colocar Jesus numa circunstância complicada, né? De uma tal forma que como se colocasse Jesus contra Moisés, contra a lei, né? Contra a lei e contra Moisés. Essa era a ideia, era o objetivo dos fariseus e dos escribas, era colocar Jesus numa circunstância assim. Muito bem. Só que Jesus também fez da mesma forma com eles, né? Jesus trabalhou também da mesma forma com eles. Jesus diz: olha, aquele que é sem pecado, atire a primeira pedra. Essa ideia, né, que é sem pecado, que Jesus na verdade está dizendo para eles? Olha, qualquer um de vocês que nunca adulterou, que atire a primeira pedra. Na consciência deles, eles sabiam que eles tinham adulterado. Eles também viveram uma vida de adultério. E eles tinham consciência, como já repetiu a lei de Moisés. A lei de Moisés ordena que as tais sejam apedrejadas. Só que não é só as tais. É justamente as tais, né, junto com aqueles que estavam dormindo com elas. Tanto o homem quanto a mulher. Todos os dois seriam apedrejados. O que os fariseus, né, e os escribas eles entenderam? Eles entenderam que também eles eram dignos de serem apedrejados pela lei de Moisés. Então, Jesus desarmou eles, né? Desarmou eles, eles jogaram as suas pedras no chão, porque eles também tinham a convicção dentro da sua cabeça que também eles eram dignos de serem apedrejados. Amém? Então, sim,
Jesus ali não estava cobrando deles um pecadinho, não. Jesus não está cobrando qualquer pecado deles, não. Porque, aliás, todo pecado tem nome, né? Todo pecado tem nome. E justamente aqui, que é trabalhado nesse texto, é justamente o adultério, né? E Jesus, na verdade, estava dizendo para eles, aqueles que não têm pecado, é aqueles que nunca adulterou. Aqueles que nunca cometeu adultério, atire então a primeira pedra nela, né? De que jeito, né? Eles sabiam que também eles eram devedores da lei, pois eles também tinham cometido adultérios. Jesus desarmou eles com as próprias palavras também, que eles trouxeram. Jesus usou as palavras deles para desarmar eles, né? Eles estavam acusando aquela mulher de adultério, Jesus também acusou eles de adultério, né? Então, os que estão sem pecado aí, os que não têm esse pecado, por favor, joga nela a pedra, né? Tá certo? Então, sim, eles ficaram completamente desnorteados, olharam para a consciência deles e jogaram as pedras, porque também eles sabiam que aquelas pedras serviam para apedrejá-los. Amém? Certo? Então, baseado nessa palavra, qual passagem de Moisés que eles queriam usar contra aquela mulher? É Deuteronômio 22, 22, né? Eles queriam usar essa palavra contra aquela mulher, né? Que lá diz assim, Deuteronômio 22, 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, a mulher tinha que ter marido, né? Porque o adultério é isso, é só o casado, né? O solteiro prostitui. É o porneia, né? Do grego porneia. Tá certo? Então, aí, e diz assim: então ambos morrerão. O homem que se deitou com aquela mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. E o mais interessante é que dentro desse texto, os fariseus, né, e os escribas não trouxe o sujeito que tinha dormido com aquela mulher, só trouxe ela, que provavelmente ou poderia ser um deles, ou um conhecido deles, ou alguém da família de algum deles, daqueles personagens importantes da lei ali, né? Só levaram ela, era para ter levado ele também, né? E jogado ele lá junto com a mulher, né? Não, só levou ela, né? Então, a questão aí Jesus diz, muito bem, então assim, o qual de vocês que nunca cometeu adultério, jogue nela a primeira pedra. Todos eles tinham cometido adultério, amém? Eu quero tratar com vocês o seguinte, a ideia da pericope, tá certo? Esse texto da mulher adúltera, ele não é encontrado em nenhum dos manuscritos mais antigos, né? Os mais antigos não se encontra ele, né? Tá certo? E como é que ele foi achado? Porque é o seguinte, os manuscritos, o Codex Sinaítico e o Codex Vaticano, que pertence ao século IV, né, não se encontra o texto da mulher adúltera, tá certo? Então, assim, e nem os códices P66 e nem o P75 do século III, né, não se encontra a pericope da mulher adúltera, né? Então, assim, o que nós entendemos é que na verdade esse texto ele veio
aparecer no quinto século, né? Ele veio aparecer no quinto século. Então, assim, provavelmente ele foi colocado mesmo no Evangelho de João, né? O primeiro manuscrito que a pericope aparece é o Codex Bezae, do século V, né? Bruce Mestinger argumentou que nenhum padre grego antes de Eutímio Zigabeno do século VII comentou sobre a pericope da adúltera Eutímio, e Eutímio declarou que as cópias mais precisas dos evangelhos não continham, né? São Jerônimo, em seu trabalho de tradução da Bíblia para o latim, incluiu por ter encontrado na maioria dos manuscritos de que dispunha para o exercício da tradução. E por esse motivo, a Vulgata passou a incluir a passagem. Em função disso, a pericope da mulher em adultério tornou-se universalmente conhecida. Atualmente, esta passagem do Evangelho de João é aceita pela maioria das igrejas cristãs como inspirada. As testemunhas de Jeová não incluem o trecho em sua tradução por não fazer parte dos manuscritos originais mais antigos. E, portanto, parte do Evangelho de João, sobre esse assunto, a Sentinela, revista publicada pelas Testemunhas de Jeová em 11 de 2017, diz assim, alguns usa João 7,53 e depois João 8,11, que aparecem em algumas traduções da Bíblia, para dizer que só uma pessoa sem pecado pode julgar quem cometeu adultério. Mas muitos não sabem que essa passagem não fazia parte dos escritos originais. Além disso, essa ideia vai contra a lei mosaica. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que é esposa de outro homem, ambos devem morrer juntos. Deuteronômio 22:22. Bom, em questão a esse texto, né, a esse texto da mulher adúltera, provavelmente mesmo não fez parte, né, não fez parte das primeiras cópias, né, ou não fez parte dos originais mesmo, né. Mas a questão, isso não implica que esse texto não seja verdadeiro, não seja autêntico, né. Embora que o pensamento aqui é colocar como se o texto não fosse autêntico pelo fato da mulher, né, e do homem também não ter sido colocado juntos ali, né, porque na verdade a lei de Moisés trabalha que tanto um quanto o outro devem serem apedrejados até a morte, né? A lei de Moisés, ela traz isso. Mas assim, esse é um entendimento meu, né? Cada um pensa como quiser. Eu entendo que é o seguinte, mesmo que esse texto não faz parte da primeira obra ou das primeiras obras, isso não implica que não seja verdadeira esse texto, né? Provavelmente João mesmo, talvez não foi que escreveu isso, né? Tá certo? Provavelmente, mas foi incluído, né? Por alguma razão, essa pessoa no século V, né, colocou, né, o texto da mulher adúltera no livro de João, né? Ou também pode ter sido João, né? Ou alguém achou
esse escrito que estava fora, né? Pode ter sido, embora assim, quem vai saber a verdade, né? Mas a questão é o seguinte, realmente esse texto não faz parte dos originais, né? Principalmente dos mais antigos. Bom, meus queridos, é o seguinte, como eu tenho em minhas mãos esses códices, ou pelo menos o Códex Vaticano, o Códex Sinaítico, né, e o Códex Alexandrino, esses eu tenho ele em mãos. Inclusive eu vou pôr na tela aí e vou mostrar para vocês que realmente não existe, né, o texto da mulher adúltera, né, não existe, né? Ele foi colocado mesmo, né? Se nós olharmos pelos textos mais antigos. Então, assim, só assim, em relação, um comentário que só em relação ao Códex Alexandrino, ele se encontra assim, né? A partir de João 6,50, né? Ele vai de 6,50 e depois de 6,50 o Evangelho de João já vai para João capítulo 8 e 52. Então, assim, acaba faltando muita coisa, né? No Codex, né, Alexandrino, tá certo? Agora, o Sinaítico, né? O Sinaítico, né? E o Codex Vaticano, né? Eles realmente não têm, tá certo? O texto sinaítico tá assim, ó, vocês podem olhar aí na tela aí, né? Ó, aqui onde está apontado, aqui ó, eu não querer eperepetar, aqui, tá aqui, ó, aqui termina aqui, tá bom? Tá certo? O João termina aqui bem aqui, ó, tá certo? Aqui é o 7,52. Coloquei aqui 8,52, mas errei isso aqui. Mas é 7,52, tá certo? Então tá aqui, ó. Termina bem aqui, tá? Daqui, ó. Daqui, tá certo? É onde termina o 11, né? Na verdade, aqui seria o versículo 12, né? Aqui do Códex Sinaítico, tá certo? Então, sim. Terminou o 11, aí começa o 12. Então aqui é o 12, tá certo? Tá certo? Que é o 52, aqui seria o 12 nós. Tá certo? O versículo 12. Então, entendemos o quê? Que a pericope no Codex Sinaítico também não existe, tá certo? Vou pegar o Codex Vaticano. Tá certo? Então, esse aqui é o Códex Vaticano. Tá certo? Bem aqui no Códex Vaticano, eu assombreei aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó, final de João 7,53 e depois do final de João 7,53, né? João começa do verso 11, então, quer dizer, termina o verso 11, aí vem para o verso 12, termina aqui. Então também a pericope no Codex Vaticano, realmente também ele não existe, tá certo? Então assim, realmente ele foi colocado mesmo, né? Porque ele aparece, essa pericope aparece em Bíblias no 5º século. Tá bom? Meus queridos, eu vou ficando por aqui, né? Que você possa meditar nisso aí. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?